Geografia, página 3. Cidade e ambiente. Neste capítulo, vamos estudar sobre a cidade e o ambiente. Conheceremos alguns problemas enfrentados pelas pessoas, como a poluição das águas e do solo, a falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto, que ocasionam sérios problemas ao ambiente. Vamos entender ainda como é importante cuidar dos recursos naturais e dos ambientes das cidades. O Brasil tem muitas cidades litorâneas, com lindas paisagens naturais, que atraem turistas de todo o país e até mesmo de outros lugares do mundo. Nesses locais, as pessoas aproveitam seus momentos de lazer nadando, brincando na areia, correndo, pescando, mas não podem se esquecer de recolher o lixo que produzem e jogá-lo na lixeira para não poluir o ambiente. Leia a tirinha de Marcelinho e depois responda as questões. Não é necessário fazer as atividades dessa página, mas irei ler e responder as questões. Questão A. Qual é o tema principal abordado na tirinha? O tema principal é a poluição do ambiente, neste caso, a poluição da água do mar. Questão B. Qual foi a atitude do banhista representada no primeiro quadrinho que causou indignação em Marcelinho? O banhista jogou lixo nas águas do mar, ou seja, ele não respeitou o ambiente. Questão C. Qual é a consequência da poluição da água dos mares e rios para as pessoas e outros seres vivos? As águas dos mares e rios são fundamentais para a existência de diferentes seres vivos. Por exemplo, precisa-se de água dos rios para beber, produzir alimentos, entre outras atividades, além de que muitos outros seres vivos precisam dessas águas para viver. Da mesma forma, nos oceanos, há uma enorme quantidade de seres vivos. Portanto, a poluição das águas existente em todo o planeta acarretará em graves problemas ambientais para todos os seres que dependem delas para viver. Questão D. A atitude do banhista poderia ter sido diferente? Se sim, como? Sim. O banhista poderia ter jogado seu lixo em uma lixeira ou poderia tê-lo guardado em uma sacola para que pudesse descartá-lo depois, de uma forma correta, preservando o ambiente. Página 4. Consumo de recursos naturais na cidade. Como você já estudou, as cidades podem ser classificadas quanto à sua formação, que pode ser planejada ou espontânea. As cidades espontâneas correspondem à maior parte das cidades do mundo. Elas estão localizadas em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento, onde há fácil acesso aos recursos naturais, como a água dos rios, visando ao abastecimento da cidade. Os recursos naturais são bens que provêm da natureza, como o ar, a energia solar, a água dos rios e mares, a fauna e a flora, o solo e os minerais, ferro, areia, ouro, prata, bauxita, argila, etc., que são utilizados pelos seres humanos e por outros seres vivos para a sua sobrevivência. Agora, observe as imagens a seguir, que retratam alguns exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais nas mais diversas atividades econômicas. Água sendo utilizada para a irrigação de hortaliças. Extração de minério de ferro. Cimento e vigas de ferro sendo utilizadas para a construção de novas estradas. Vista aérea da barragem da usina hidrelétrica de Furnas, responsável pela geração de energia elétrica. Página 5. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Recursos naturais renováveis são recursos que, depois de extraídos adequadamente de forma responsável, podem ser renovados pela natureza, como a água dos rios, os solos e as florestas. Recursos naturais não renováveis são recursos que, após sua extração, não podem ser repostos, ou seja, não se renovam, por exemplo, o petróleo, o carvão, o minério de ferro, etc. Saiba mais. Origem do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil proveniente da decomposição de material orgânico animal e vegetal depositado no fundo de lagos e mares, que sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos em função de condições favoráveis como temperatura e pressão. Esse combustível fóssil se caracteriza por ser um líquido viscoso de coloração negra. O petróleo é matéria-prima para muitos produtos, como a gasolina, utilizada para a locomoção de diversos meios de transporte, o gás de cozinha, usado para o preparo de alimentos, o plástico, utilizado em alguns materiais escolares, utensílios domésticos e industriais, entre outros. Página 6. Para que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais, é necessário que toda a sociedade modifique seus hábitos, consumindo somente o necessário e respeitando a natureza e o nosso planeta. Dessa maneira, pensando em promover a conscientização e mobilização das pessoas para um consumo consciente, foram elaborados os 8 R's. Vamos conhecê-los? 1. Refletir.
Reflita sobre o que quer comprar. Você realmente precisa de novo produto? 2. Reduzir. Evite desperdício de água, energia, produtos e serviços. 3. Reutilizar. Não compre por impulso. Utilize suas coisas até o fim. 4. Reciclar. Separe o seu lixo orgânico do reciclável para coleta seletiva. 5. Respeitar. Respeite as pessoas do seu convívio e também a natureza. 6. Reparar. Quebrou? Conserte. O meio ambiente agradece. 7. Responsabilizar-se. Devemos ter responsabilidade em tudo o que fazemos. 8. Repassar. Promova o consumo consciente. Atividades. Exercício 1. O que são recursos naturais? Exercício 2. Encontre no caça-palavras alguns recursos naturais. Nessa questão, darei apenas uma dica. Existem 10 recursos naturais nesse caça-palavras. Página 7. Exercício 3. Qual a importância do consumo consciente? Exercício 4. Utilize os adesivos do material de apoio para completar o quadro a seguir sobre os 8 R's do consumo consciente. Pratique os 8 R's do consumo consciente. 1. Refletir. 2. Reduzir. 3. Reutilizar. 4. Reciclar. 5. Respeitar. 6. Reparar. 7. Responsabilizar-se. 8. Repassar.